Oi, pessoal, boa tarde. Nessa tarde fria de inverno, eu venho esquentar você com mais um conteúdo. É um momento certo, né, gente, para você aprender um pouco mais aqui. É um momento que as pessoas param um pouco. Quando tá verão, calor, sol, as pessoas ficam muito agitadas, né? Vai para um lugar, vai para outro. E a chuva e o frio limitam um pouco as pessoas. Mas aí você pode fazer muita coisa boa também quando tá no frio. E uma delas é acessar meus conteúdos aqui, que estão ótimos. Gente, eu tô falando de cada assunto aqui. Coisas assim que nunca ensinaram para mim, mas que eu aprendi e vim trazer para você. E eu entrego aqui como uma joia preciosa. Gente, eu não estou aqui com uma pessoa que sabe tudo, que viveu as maiores experiências, mas, querendo ou não, gente, quando a gente tem uma certa idade, a gente traz uma bagagem de experiências. E são experiências boas, outras ruins, mas o importante é compartilhar com a pessoa certa. E a pessoa certa é você, meu inscrito, tá? O qual eu agradeço, quer seja homem ou mulher, você que comenta aí nos comentários, você que está sempre recebendo notificação, me responda se você também está recebendo notificação do YouTube, você que se inscreveu. Quem não se inscreveu, se inscreva. Você que está passando por acaso, procurando um vídeo para alegrar seu dia, né? Que o dia tá meio assim, meio xoxo, né? Meio friozinho, a pessoa tá, né, mais para lá que para cá. Então, eu quero que você veja também meus vídeos, entendeu? Vai te ensinar muito, tá bom? Não se preocupe muito com a aparência da pessoa que vos fala aqui não, tá bom? Porque mais importante do que meu rosto, do que o cenário, né? Se sempre vê um cenário aqui de uma janela, eu fico aqui de propósito, né, no meu quarto, que é para poder enfatizar o nome do canal, né? Que é Janela do Pensamento. E nesse momento você vai abrir a janela do seu pensamento, tá? Para abrir para coisas boas e vai fechar para as coisas ruins, tá bom? E não abre a janela de casa não, porque tá muito frio, tá bom? A não ser que você queira pegar o ar frio da tarde, tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu vou falar, gente, sobre uma coisa que me lembra da minha infância, né? Olha, e o título eu coloquei como? Você trata as visitas melhor do que as pessoas que moram na sua casa. Ana Maria, tem gente que faz isso? Tem, gente. Quando eu era pequena, gente, agora eu tô falando um pouco da minha casa, tá? Mas eu acredito que isso acontece nos lares brasileiros ainda, né? Tem as pessoas que são mais antigas que têm esses costumes. Então, você que tem esse costume, eu quero que você reflita um pouco mais. Será que tá certo isso? Essa maneira de fazer as coisas? Eu não tô aqui ditando regras, mas eu tô aqui fazendo uma leitura de coisas que eu vivi na infância que hoje, sendo uma pessoa grande, e já um pouco mais madura, hoje eu vejo com outros olhos, hoje eu entendo por que as coisas eram daquela maneira, né? E de repente você não precisa esperar ter a minha idade para você corrigir alguns erros, ou até mesmo impedir de cometer determinados erros, que às vezes deixa certas pessoas magoadas, e às vezes a pessoa não fala com você isso. Mas a pessoa cresce com uma mágoa, uma tristeza, e ela leva isso, entendeu? Carrega isso o resto da vida. E às vezes essa pessoa que passou por isso, ela acaba reproduzindo sem querer, né? Como se fosse uma coisa certa, tá bom? Olha aqui. Ó, você trata as visitas melhor que as pessoas da casa. Como assim? Então, gente, falando da minha infância, né? Lá em casa, quando nós éramos pequenos, quando minha mãe falava assim, ó, vai vir uma colega minha aqui de trabalho, uma visita, um parente, né? Porque visita é aquela pessoa que não mora com você. Às vezes é um filho, né? Filho também é visita. Depois que casa ou tá morando em outra casa, passa a ser visita. Tem um laço afetivo? Tem, mas é uma visita. Mas eu tô falando aquelas visitas mais impessoais, né? Um colega de trabalho, um tio que há muito tempo você não vê, um vizinho, ou um colega do seu filho, enfim. Então minha mãe chamava a gente assim, falou, ó, dona fulana vai vir aqui hoje, tá bom? E eu quero que vocês se comportem, eu quero que vocês, perdão, faça isso, faça aquilo, eu quero que vocês assumam tal postura, enfim, a gente tinha que fingir algumas coisas que nós não éramos, para agradar as visitas. E hoje, eu tava aqui no frio e eu lembrei, né, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque muita gente deve estar passando isso no momento, né, como criança, ou como adolescente, ou como adulto, e ela não tem com quem falar, ela acha que é besteira, ela não sabe se isso é normal, se não é, se acontece em outras casas, e eu posso estar tirando a dúvida de muita gente. Então, o que que acontecia? Ó, a minha mãe, ela chegava, arrumava toda a casa, e aquela casa bem arrumada, bem decorada, só acontecia quando tinha as visitas. A minha mãe ela era uma mulher muito aciada, né? Muito limpa. Mesmo não tendo muitos recursos, nossa casa vivia limpa, mesmo sendo casa de pobre. Só que quando chegava a visita, aquela casa tinha uma decoração melhor,
Se ela não tinha o costume, minha mãe, meus pais também, meus irmãos, não colocavam a planta na sala, colocava porque a visita ia chegar. Limpava a televisão. Tudo era para visita. A casa arrumava melhor, mudava os móveis para a visita ver que era um ambiente diferente. Gente, até os talheres, a louça, onde a gente ia comer, tomar café ou almoçar, era aquele copo mais bonito. A minha mãe tinha uma coisa chamada cristaleira, né? Os mais antigos sabem que cristaleira, como o próprio termo diz, lugar onde você guarda copos, taças, coisas assim de cristal. Lógico, nós éramos pobres, nós não tínhamos copos, prato, essas coisas de cristal, né? Mas esse termo cristaleira, porque em casas de pessoas ricas tinha coisas de cristal mesmo. Mas na nossa casa nós tínhamos uma cristaleira, né, que deram pra gente, né? Porque a gente não tinha condição de comprar essas coisas. Nossos cristais era aquela taça normal de vidro. Era como se fosse nosso cristal. A gente colocava aquele copo mais bonito, né? Eram os copos floridos que minha mãe, de repente, ganhou no início do casamento, né? Porque os antigos tinham esse hábito de guardar porcelana, sopeira, aquelas louças mais bonitas, mais raras, e tirar quando vier uma visita, né? Aquela toalha de meia mais bonita, mais bordada, tudo era para visita. Os talheres, né? Até os potes onde ia ser servido o arroz, o feijão, a panela. Gente, era tudo para visita, né? Outra coisa que fazia, né? Se a visita fizesse algum comentário idiota, tipo assim, ó, como seu filho tá gordo, como o cabelo do seu filho tá maltratado, a gente tinha que rir e fingir que não era nada, relevar, deixar pra lá. Mas às vezes os nossos pais não relevavam quando era nós que fazíamos isso um com o outro, entendeu? Pra você ver. Então, eu cresci vendo isso aí, né? Porque eu tinha o quê? Meus 10 anos de idade, né? E 10 anos de idade, você começa a entender algumas coisas que acontecem na sua família. E eu me questionava, ué, por que a visita tem que ter a melhor comida? Por que a visita tem que ter a melhor louça? Por que a mãe não deixa a gente tomar suco nesses copos bonitos? Não deixa tomar uma sopa nessa sopeira bonita? Por que a mesa só tá arrumada quando vem visita? Ai, que fulano de tal vem de tal lugar. Entendeu? Isso deixava a gente triste. Por quê? Porque a gente se sentia diminuído. Era como se a gente não merecesse coisas boas. E a gente foi criado, nós crescemos com essa sensação, gente, de desprezo, de achar que a gente não merecia coisa boa. Tudo era para visita. A melhor cortina era para visita. O chão tinha que ser muito bem encerado, porque a visita ia chegar. Aí, hoje, estando mais velha, eu me questiono, gente, por que a visita tem que ter o copo mais bonito, o prato, e nós que éramos filhos e morávamos ali, estávamos ali, passando fome nos momentos difíceis, aguentando o tranco, aguentando tudo, trabalhando para que aquele lá prosperasse, e porque as visitas que vinham só de vez em quando, e depois iam embora falando mal muitas vezes, por que elas tinham que ter o melhor? Porque nós tínhamos que ser anulados, né? E naquela época, né? Eu estou falando da década de 80, quando eu era pequena. Década de 80, criança não tinha a ver, gente. Era tratado como alguém que não tem muito valor. Criança não era ouvida. Criança não opinava a roupa que queria vestir, aonde queria estudar. Então, nós éramos criança, a gente se sentia diminuído. Nós éramos anulados quando as visitas. Nós não poderíamos falar com as visitas. Só bom dia, boa tarde, sim senhor, né? Às vezes tinha que levar água na mão da visita. A gente parecia uns empregados. A partir do momento que as visitas chegavam ali, nós perdíamos todos os nossos direitos de filho, de pai, de mãe, né? E naquela época a gente não sabia identificar o que estava acontecendo com a gente, porque criança na década de 80 tinha que ouvir e obedecer. Sentia as coisas, sentia, percebia, percebia, mas não poderia discutir, interagir com os adultos, entendeu? É aquele negócio, criança tinha que ficar no lugar dela. E essa educação da época, né? Eu não sei se isso acontecia só na minha casa ou acontecia numa sociedade em geral. Eu acredito que acontecia numa sociedade, né? Não era só na cidade onde eu nasci e me criei, né? E não era só na minha casa. Eu acredito que na casa das minhas colegas também acontecia. Não, gente, que você não possa tratar bem uma visita. Né? Porque quando a visita vem na nossa casa, principalmente se ela é rara, se ela é uma pessoa muito importante, com quem nosso familiar trabalha, um grande amigo, uma pessoa legal, a gente quer dar o melhor, a gente quer estender o tapete vermelho. A gente pode tratar bem,
Mas não, gente, melhor do que os da casa. Porque os da casa, gente, são mais importantes. Os da casa estão sempre ali. Se você é a pessoa que tem essa mania de tratar melhor os de fora do que os da casa, você tem que mudar agora seus conceitos. Porque até um certo tempo, gente, ó, eu cresci tanto sendo educada desse jeito que eu comecei a fazer isso quando adulta, com as pessoas que moravam comigo. Até que teve um dia, gente, que eu não vi ninguém me ensinar isso tudo. Eu comecei a pensar. Olha como é importante pensar. Peraí, por que a visita tem que ter o melhor lençol, roupa de cama cheirosa, e meus filhos não? Eles estão sempre comigo. Nos momentos difíceis, nos momentos bons. A visita só está aqui de vez em quando. E quando tem banquete, né? Porque visita não gosta de vir quando as coisas estão ruins, né? Visita não gosta de vir na casa somente para comer ovo. Visita gosta de churrasco, maionese, né? Não importa que visita, colega, amigo, patrão, parente. Por que o melhor tem que ser para eles? O melhor copo, né? E era tão engraçado, gente, que quando nós éramos pequenos, né? A melhor comida que a minha mãe tinha para oferecer para visita era um frango, né? Porque eu fui criada no interior, né? E é muito comum as pessoas servir frango, cozido, ensopado, assado. O frango assado, gente, só era assado quando vinha visita. Nós normalmente comíamos frango ensopado normal. Não, tudo bem. Ah, mas frango ensopado é gostoso. É gostoso, ensopado com batata. Mas o frango assado era comida nobre, que era só para as visitas. Era difícil, nos dias normais, a minha mãe fazer frango assado para a gente. A maionese não tinha quando as visitas não estavam. A casa não ficava tão bem arrumada. Minha mãe até falava, para que eu vou colocar toalha de mesa... Perdão, toalha de mesa nova, cortina nova, tapete novo. Né? Vocês são da casa mesmo. Olha só essa frase, né? Olha o perigo, a perversidade que tem. Vocês são da casa, né? Por trás. Parece uma frase simples, mas tem uma perversidade nisso, né? Ah, vocês são da casa, então por isso tem que ser tratado de qualquer maneira. Às vezes você é que trabalha para essa casa estar de pé. Você que paga as contas. Cada objeto que está aí nessa casa foi você que comprou. Cada telha foi você que teve dinheiro e foi lá no depósito e comprou. E você trata a visita melhor. E a visita daqui a pouco vai embora. Termina o domingo, sábado, a visita vai para casa dela. E às vezes até fala mal de você. E você não fica sabendo, né? Ou fica sabendo pela boca dos outros. E o seu filho que está aí com você, seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, ele não merece uma toalha de mesa nova? Ele não merece um talher novo? Você dá a água para ele num copo desprezível. Às vezes nem lava direito o copo, porque você acha que ele é uma coisa qualquer. Gente, eu sei que minha mãe, meus pais, não fazia isso porque queria, não era por maldade, né? Mas às vezes tem coisas que agora você está sabendo o quanto isso machuca, que as pessoas vão reproduzindo. De repente ela aprendeu isso com a mãe dela, com o pai dela e foi passando de pai para filho. Mas tem certas coisas, gente, que você tem que romper, que foram ensinadas como verdade, mas não é verdade. Então a gente cresceu magoado, chateado. E hoje em dia, gente, eu faço um comportamento totalmente diferente. Hoje em dia, se a visita comer uma comida boa, meus filhos também vão comer, meu marido, porque eles são as pessoas que estão comigo. Eu não valorizo visita mais do que os que estão na casa. Porque as pessoas que moram comigo são que conhecem, que me suportam, conhecem o meu gênio, o meu jeito de ser, de falar, né? Eu não vou tratar melhor um homem que é visita do que o meu marido, que é meu esposo, meu companheiro de muitos anos, entendeu? O melhor é para ele, para os filhos, depois da visita. Eu falei aqui, gente, que em outros vídeos, que você tem que ter uma hierarquia para ver quem você coloca em cada lugar. Tem pessoas que não eram para estar em primeiro lugar e você coloca. Tem pessoas que não eram para estar em segundo e você coloca. Você tira o seu marido, seu filho, as pessoas que você ama e que te amam. Eu tô falando aquelas pessoas que te tratam bem na casa, que tem um bom relacionamento e coloca às vezes seu amigo, seu patrão, seu colega lá em cima. E seu patrão, seu colega, seu amigo, seu parente, daqui a pouco ele vai embora. E quem é que vai ficar? Seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai. E até seus irmãos, se você é aquela pessoa que ainda não mora sozinho, não casou. Pensa bem se você não deve raciocinar sobre isso. Eu não estou aqui condenando minha mãe, né, meus familiares, porque eles não sabiam, né, que isso era errado. Mas agora você está sabendo, tá bom? O melhor copo, até a melhor parte do frango, né? A minha mãe colocava aquela parte que tinha mais carne para as visitas. E nós, que éramos crianças, sentávamos à mesa,
comíamos aquela parte lá da carcaça, aquela parte lá que a gente não gostava muito. Não, tem gente que gosta da parte da carcaça, gente. Não é que não tem condições, porque ela adora aquela parte, mas aí é outra história. No caso da nossa família, quando éramos criança, nós comíamos a parte mais simples do frango, porque a mais nobre ia para a visita. Né? É uma questão assim, é como um sinal de escolha de quem que vale mais, quem que é mais importante. Gente, isso é horrível. Você não sabe o quanto isso machuca uma criança. Tá bom? E eu cresci muitas vezes com essa sensação de que eu não era nada, de que eu não tinha importância. Porque já dentro de casa, no lar, muitas vezes você é subestimado, você é rejeitado, você é anulado. E são nas pequenas coisas que sua família te anula. Tá bom? Trata bem a visita, seja um bom anfitrião onde você está, mas nunca melhor do que com as pessoas que estão com você na luta, no dia a dia, tá bom? O mesmo copo, a mesma panela, a mesma comida, a mesma recepção que você faz por de fora, você tem que fazer, entendeu? E para com esse negócio de você tratar a criança, se você tem essa mania, como uma pessoa que não tem opinião, que não sabe de nada. Gente, criança sabe muita coisa hoje em dia. Deixa a criança opinar. Ensina ela a opinar na maneira certa, na hora certa, nos assuntos que ela domina para a idade dela, mas não anula ela. Não seja aquele adulto que acha que criança não tem valor, que criança tem sim. E dependendo da maneira como você tratar essa criança, você vai fazer dela um adulto cheio de preconceito, que também vai tratar mal outras pessoas, né? Porque é o modelo de educação que você está dando, cheio de traumas, de complexos, entendeu? Gente, isso aí tem muita coisa que o adulto passa ou é o reflexo do que ela foi ou do que fizeram com ela na infância. Eu não estou querendo justificar, meu Deus, perdão, gente, meus ouvintes, certas coisas erradas que as pessoas fazem, sabe que está fazendo, né? Eu não estou dizendo que o fato dela ter sofrido na infância que ela tem que repetir no presente, mas eu estou falando essas questões assim de complexos, de trauma, né? Certas manias, certos costumes, tudo bem? Então é isso aí, tá bom? Não trata melhor os de fora do que os de casa. Trata igual, tá? O mesmo tapete vermelho que você estende para um, estende para o outro. Não estou dizendo que agora você vai tratar mal as visitas, entendeu? Às vezes com a visita você fala doce, você é educado, né? Eu já vi muitos homens, né, falar educado com um colega de fábrica, com o patrão, mas com a esposa, ele trata a esposa mal, ele grita com a mãe dele. Uma vez eu vi uma cena na porta de um mercado, o cara tava saindo com a mãe, xingando a mãe, de tudo quanto é coisa. Eu olhei assim, me deu uma vontade de falar umas poucas e boas para ele. A mãe que limpou a bunda dele, né? E a mãe já era idosa, e a mãe dele, quando saía do carro, estava saindo devagar, né? Porque as pessoas idosas, elas ficam com o movimento mais devagar, são mais frágeis, né? E ele estava sem paciência com a mãe dele. Então não anda com sua mãe, né? Eu acho feio, sabe, adulto que trata mal os idosos. Sem motivo, é claro, né? Porque idosos também, não é todos, mas tem os idosos também que tratam muito mal as pessoas, né? É aquele negócio. O tratamento, gente, é uma via de mão dupla, né? Eu não estou dizendo aqui, dando privilégio, só porque idoso pode tratar mal quem é mais novo pode tratar mal idoso. Não, eu estou aqui contextualizando que certa vez eu presenciei uma cena em que um filho, né, já estava até com uma idade avançada, estava tratando mal a mãe idosa, né, sem paciência, né? Eu olhei assim, eu só não me meti por uma questão de educação, né? Porque às vezes você se mete, a pessoa está errada e ainda quer vir com agressividade para cima de você. Mas a pessoa, infelizmente, ela vai colher também. Porque quando ela tiver idosa, se ela tiver filhos, infelizmente o filho dela vai ver esse exemplo que ele deu e vai tratar ele assim. Se ele não tiver filhos, infelizmente alguma outra pessoa vai tratá-lo assim. Porque a vida, gente, é assim, é um bumerangue. Tá bom? Muitas coisas que colhemos ontem, hoje, foi o que fizemos ontem. E a gente esqueceu, mas a vida não esquece. Tudo bem? Então, a partir de hoje, você vai olhar seus filhos com outros olhos, né? Existe caso também de esposas, às vezes tem até um marido bom, né? Eu conheço esposas que têm maridos bons, né? Trata o marido mal, xinga o marido na frente de todo mundo, manda o marido ir a merda, gente. Você que é esposa faz isso, é muito feio. Por mais que seu marido seja ruim, sabe? Nem brincando se fala isso, principalmente na frente dos outros. Trata os outros bem, mas os de casa, né? Irmão que trata outro irmão mal, mal criado, responde de qualquer jeito. Ah, gente, é muito triste, viu? Eu vou parar por aqui, porque se deixar, eu vou ficar saudosista aqui.
Mas hoje eu me recuperei, tá? Eu não tenho nenhum trauma, nenhuma mágoa dos meus pais. Algum tempo sim eu fiquei chateada, mas quando a gente é adulta, a gente passa por cima de muitas coisas. Hoje eu entendo que ela agia assim porque ela reproduziu o que ela aprendeu com a sociedade da época. Eu aprendi assim, mas isso não quer dizer que eu vou reproduzir isso com os meus filhos, tá bom? Os meus filhos, ele tem honra aqui, o meu marido, entendeu? Ele é tratado tão bem quanto as visitas. Não tem esse negócio de anular a família para tratar bem os de fora, não. Tudo bem? Deixa seu like aí, compartilhe. Você já passou por isso? Você tem uma bronca disso aí? Ou você é a pessoa que faz isso? Você está disposto a se corrigir, né? A refletir e mudar seu comportamento? Eu quero ouvir seu coração, tá bom? Desculpa, o vídeo foi longo, porque, gente, eu tenho muita coisa a te dizer, eu tenho muita coisa a te ajudar a ensinar, tá bom? E eu tenho muita coisa para aprender também, porque eu não sou dona da verdade. Até mais, tchau.